Comunidade Cristã Amor e Graça apresenta o programa Falando de Vida no Altar da Graça. Olá, amados, olá, abençoados de Deus, no oferecimento da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Está entrando no ar mais um programa Falando de Vida, este programa libertador, este programa que está aqui no ar para levar as boas novas do Evangelho até o seu coração. E esperamos todos nós que após ouvir nossos programas, que após assistir os nossos programas, você saia daqui muito mais estruturado, fortalecido na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode aceitar nada menos do que isso. Nós queremos a vida em abundância porque Jesus veio para isso. Aliás, não só veio para isso, mas pagou um preço muito alto, que foi a sua própria vida na cruz do Calvário. Jesus foi humilhado, ele foi enxotado, ele foi amordaçado, ele foi chicoteado só para que você tenha vida. E muitas pessoas hoje deixam a vida passar, os problemas tomarem conta da vida delas e acabam não vivendo a plenitude do poder do Senhor Jesus Cristo sobre as suas vidas. Então vamos viver o Evangelho, vamos viver a palavra, vamos viver o melhor de Deus. Olha, tem um WhatsApp disponível aqui para a sua participação, é o 11 96504 9910. Você quiser participar aqui da nossa programação, quiser fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas, Nós não queremos ser melhores nem piores do que ninguém. Nós queremos apenas esclarecer você acerca da palavra. Nós pregamos e mostramos na Bíblia onde está escrito. É o único programa de TV que você vai ouvir uma pregação e você vai poder conferir na sua Bíblia aquilo está escrito na palavra de Deus. E não só uma hipótese de escritura, mas um texto bíblico que comprova a nossa pregação. Então, tudo que nós pregamos aqui, há um texto bíblico comprovando a nossa pregação. Por isso que é o programa das verdades que libertam, pois é o programa que faz você conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a qualquer instante, entre em contato conosco, WhatsApp 11 96504 9910. Faça suas perguntas, coloque suas indagações. Se você discorda de alguma coisa que nós pregamos, também participa aqui do programa. É muito importante as discordâncias, porque a discordância, se nós estivermos errado, vai nos ajudar, se nós estivermos certos, vai te ajudar, e discordar é sempre bom. Paulo diz que importa que existam partidarismos entre vós para que os eleitos sejam conhecidos. Então, o que é partidarismo? Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu concordo com isso, concordo com aquilo outro. Por quê que isso é importante? Porque através dessas concordâncias e discordâncias, nós vamos trazer esclarecimentos. Então, esclarecimentos. Toda pessoa que não entende, ela deve dizer: não entendi, não estou compreendendo, não estou entendendo isso que está sendo trazido. É como um dia, eu era um católico, adorador de imagens, eu fazia minhas orações perante os santos e um dia me ensinaram que isso estava errado na Bíblia. Eu discordei no início, questionei, discordei, não aceitei, mas depois eu fui ler a Bíblia e acabou isso entrando no meu coração. Então, assim é a pregação do Evangelho. Muitas vezes você não concorda com alguma coisa, mas depois você vai lá trazer um relato bíblico e você vai ver que realmente isso é a palavra de Deus. Então, coloque aqui no WhatsApp 11 96504 9910 as suas concordâncias e também as suas discordâncias. E também quero dar uma boa noite para você que está me assistindo no canal do YouTube, canal Amor e Graça, você que me assiste na Rede Mais Família, muito boa noite para você, você que está aí na TV me assistindo ou no seu celular, através do canal do YouTube, canal Amor e Graça, que essa venha a ser uma noite de grandes bênçãos para a sua vida. Está aqui comigo nesta noite mais uma vez, pregador Robson, muito boa noite. Vamos mais uma vez falar da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Bispo Emerson. Boa noite, amados, abençoados. Uma noite abençoada para você. Estamos aqui mais uma vez no altar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo
para levar a você uma palavra que vai trazer paz ao seu coração, que vai trazer entendimento e que você possa ser edificado com esta programação, que você possa ser fortalecido com a programação de hoje. Grande abraço a você que já está nos acompanhando. É isso aí, um grande abraço para você e vamos daqui um pouquinho, daqui a alguns minutinhos, compartilhar a palavra do nosso Deus. Nós estamos nesses últimos dias falando sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder da ressurreição, o que a ressurreição ela traz de benefícios para a vida do cristão, e você precisa viver pós-cruz de Cristo. Se você me perguntasse assim, bispo, me fala uma coisa assim, que eu como evangélico eu preciso saber, eu não posso mais me esquecer. Qual seria uma dica que o senhor daria para mim, que eu acabei de receber Jesus, acabei de receber Cristo no meu coração? Qual seria a sua orientação? Viva depois da cruz de Cristo. A Bíblia se divide em 3 etapas. A época das alianças, que vigorou de Adão até o Moisés, né? Então essa foi a época das alianças, onde Deus destruiu o mundo várias vezes e tentou reconstruí-lo, né? Por exemplo, através de Noé, ele destrói todos, deixa uma família. Depois tentou, através de Abraão, guiar um povo seu. Depois tentou de várias maneiras. Então, esse foi o pacto das alianças. Aí, em Moisés, Deus escolhe um povo e rejeita todos os demais. Falou, dessa vez eu não vou destruir, não. Eu vou deixar os demais no mundo, mas o meu povo será o povo judeu. Essa época vigora de Moisés até Jesus na cruz do Calvário. Quando ele vem para os seus o rejeitam e ele passa então a graça para todo mundo, para que nós venhamos entrar diretamente no pacto da graça do Senhor Jesus, sem a obrigatoriedade de cumprir a lei de Moisés, porque a lei de Moisés ela foi trazida para o povo judeu, exclusivamente para o povo judeu, que na época era o povo de Deus. Então esse é o A, E, I, O, U, são as vogais do Evangelho. Né? Todo mundo tem que conhecer isso. Todas as pessoas, todos os evangélicos têm que saber que existiram 3 pactos no universo: pacto das alianças, pacto da lei e pacto da graça, né? Isso você tem que ter de cor e salteado. E essa divisão, né? A aliança vai de de Adão até Moisés. O pacto da lei vai de Moisés até a morte de Jesus. E isso aí inclui os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que também estão debaixo da lei. E depois da morte e ressurreição de Jesus, que ele fica aqui mais 40 dias apenas, então inicia-se aí o pacto da graça. Então, a partir de Atos para frente, nós temos já o pacto da graça. Se bem que Atos, a graça ainda não tinha sido revelada aos apóstolos, né? Jesus, com o passar do tempo, foi revelando a sua graça. Então a lei ela vigora até o final dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, e a partir de Atos nós encontramos o pacto da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E viver pós a cruz de Cristo é muito importante. Por quê? Porque nós acreditamos na ressurreição de nosso Senhor. E não só que ele está vivo, mas também que ele consumou uma obra em favor de todos nós. Quando nós somos leigos nesse assunto, ou seja, somos desconhecedores desse assunto, nós vamos tentar imitar as obras de Jesus e tentar fazer coisas que ele fez novamente. Então, Jesus, para muitos evangélicos, Jesus deu um exemplo para que nós venhamos seguir. Então, se ele jejuou 40 dias, eu tenho que jejuar 40 dias também. Se Jesus andou pelo deserto, eu tenho que andar pelo deserto também. Se Jesus foi crucificado, eu tenho que ser crucificado também. Se Jesus derramou seu sangue, eu tenho que derramar meu sangue também. Não, se você fizer isso, você estará anulando a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós temos que fazer? Quem são os que ressuscitaram juntamente com Cristo? Aqueles que receberam a sua obra. Aqueles que dizem assim: Senhor, o Senhor cumpriu a obra na cruz do Calvário por mim. Na cruz do Calvário o Senhor levou minhas dores, carregou minhas enfermidades, levou meus pecados, o Senhor trouxe a salvação eterna, o Senhor deu a sua vida por nós. E nós vivemos na fé pelo que Jesus fez por nós. Então isso é viver após a cruz de Cristo. E até a grande sexta-feira da ressurreição,
né? Lembrando que na Sexta-feira Santa nós teremos as nossas reuniões em todas as nossas igrejas às 9 horas da manhã, né? Mogi, Lapa, São Miguel, Brás, né? E até a nossa igreja de Guarulhos, nós estaremos com as nossas reuniões 9 horas da manhã. Inclusive, atenção para você que mora em Mogi, você que mora em Guarulhos, você que mora na Lapa, que as reuniões de domingo começam às 10 da manhã. Nessa Sexta-feira Santa, as nossas reuniões, todas elas vão se dar no início às 9 horas da manhã, né? Inclusive, eu estarei com você em São Miguel Paulista, na Avenida Marechal Tito 218. Nós vamos estar juntos com você em São Miguel Paulista. Aliás, todas as vezes, né, desde o princípio da nossa igreja, todas as Sextas-feiras Santa, eu estou lá em São Miguel Paulista, né, com todos os abençoados de Deus. Então nós vamos estar juntos nesta grande sexta-feira da ressurreição às 9 horas da manhã, tá? E é muito importante nós sabermos isso, por quê? Porque quando Jesus ressuscita, ele ressuscita também os nossos sonhos, ressuscita as nossas metas, ressuscita os nossos projetos, ressuscita a nossa vida. E ter fé que Jesus realmente deu a sua vida por nós é o que nos leva à ressurreição. Então nós temos que ressuscitar juntamente com Cristo, né? Nós temos que morrer para o mundo e ressuscitarmos para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa leitura de hoje, ela se dará na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Olha que bacana o texto que nós vamos ler. Tende em vós mesmos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa foi a obra de Jesus, né? Se nós fôssemos buscar o início, o índice do sacrifício de Jesus, seria esse. E o interessante, né, é que ele começa, assim, o apóstolo Paulo começa a dizer que nós temos que ter o mesmo sentimento a qual houve em Cristo Jesus. Não as mesmas obras, as mesmas práticas, mas o mesmo sentimento, né? O sentimento das pessoas, eles são muito importantes. Eu procuro analisar sentimentos das pessoas. Por exemplo, o sentimento da maldade de Judas, quando Maria derrama um perfume aos pés de Jesus e Judas fala, poxa, poderia ter pegado esse perfume, ter vendido aos pobres e o resultado seria uma grande ajuda para os necessitados, né? Quando na realidade o objetivo dele era outro, o sentimento dele era outro. O sentimento de Pedro de tristeza quando ele nega Jesus, que ele chora amargamente como uma criança, né? Então esses sentimentos, eles são muito importantes e devem ser analisados. E qual é o sentimento de Jesus? Ele, sendo Deus, não usurpou, inclusive a Bíblia usa essa palavra, usurpou ser igual a Deus. E tanto é verdade que quando o jovem rico chega para Jesus e fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele, bom é Deus, não sou eu, bom é Deus. Então ele não usurpa o ser igual a Deus, mas assume a função de um homem, semelhante a um homem, reconhecido por sua figura humana, se humilha até a sua morte em cruz. Ou seja, essa obra, se nós formos pensar, ela é muito divina, ela é digna de pesquisas científicas, ela é digna de uma elaboração muito grande. Olha só, gente, a preocupação em Deus com o ser humano.
Sabe o que significa você ter este sentimento, né, o qual houve em Cristo Jesus, da salvação da humanidade? Significa você entender o que Deus ele faz nessa situação. Eu vou ser sincero para você, ainda bem que eu não sou Deus, ainda bem que o pregador Robson não é Deus também, eu não sei se o senhor tem esse sentimento, pregador Robson, mas eu não teria paciência não para aguentar o mundo, sinceramente, eu não teria paciência não. Fazer o que Deus fez, assim, sem ter um significado por trás disso, é uma coisa totalmente ridícula de se pensar, né? Porque olha a paciência de Deus, Ele cria um homem, cria uma mulher, né, para estar aqui no mundo, para tentar salvar os seus filhos. Não dá certo, Adão vai lá, peca, né, já começa na desobediência, depois já vem logo na mentira, dizendo que não era o culpado de ter comido o fruto proibido. Aí depois passa um tempinho, vem os filhos de Adão e Eva, né, Caim, que se levanta contra Abel e já comete o primeiro homicídio. Né? Se você vê um monte de homicídio hoje na terra, já pensou a tristeza de Deus? Havia uma família só sobre a terra, Adão e Eva e os seus filhos e suas filhas, né? E Caim vai ali e mata o seu irmão Abel, né? Simplesmente se levanta contra o seu irmão e tira a vida dele. É óbvio que isso está fora de cronologia, bispo, mas só tinha os dois, não, já tinham mais filhos com certeza, né? Mas Caim vai e mata Abel. E depois Deus vê que a coisa do mundo piora e o mundo vai piorando, diminui a vida do homem. O homem vivia até 900 anos, Deus diminui e falou, não é possível que o homem viva tanto tempo aí na terra, porque está fazendo muita maldade. Aí vê que não dá nada certo e ele acaba destruindo toda aquela civilização e através de Noé constrói um novo povo, pensando, bom, agora vai. Agora eu escolhi uma família boa, pessoas boas, e agora eu tenho certeza que o mundo vai para frente. Não vai, continua as mesmas falhas, os mesmos pecados, os mesmos erros. Aí ele tenta desistir da humanidade lá através de Moisés. Ele fala, olha Moisés, não dá, eu vou destruir tudo de novo e em você eu vou construir uma nova família, vamos tentar de novo. Aí Moisés tira isso da cabeça de Deus, fala, Senhor, não se esqueça, o Senhor prometeu para Abraão abençoar a sua descendência. Aí Deus fala, puxa, é verdade, né? Então eu não posso destruir a descendência de Abraão porque eu prometi para ele. Então vamos tentar criar um povo aqui, vamos dar leis para este povo, para ver se este povo ele fica mais reto diante de mim. Criou 600 e tantos mandamentos, aí piorou, além do povo ser como era na época de Adão, na época de Caim, de Abel, de Enoque e de outros, o povo continuou fazendo maldade. Mesmo Deus escolhendo um povo para ele, não deu certo. Aí Jesus vem, né, aqui, é humilhado, dá sua vida, é crucificado, é cuspido, é chacoteado, chicoteado, fazem chacotas de Jesus, tiram sarro de Jesus, passa tudo o que passa, né, para morrer por nós, na esperança, bom, agora houve salvação para o povo. Sim, finalmente surgiu um justo, finalmente surgiu um reto. Aí quando ele olha para a humanidade hoje, para a população, eu nem digo o povo incrédulo, que o povo incrédulo eles foram criados para isso mesmo, para a maldade. Deus cria um povo para ele, um povo cristão, um povo que segue Jesus, um povo que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e para, sei lá, decepção de Deus talvez, este povo não tenha compreendido nada do que Jesus fez, da sua vida, de Deus ter dado a vida por este povo. E olha, o mais engraçado de tudo, né, pregador Robson? Deus continua tendo paciência com o povo. Hoje as igrejas como a nossa, né, pregador Robson, que se preocupam em pregar o evangelho, elas são muitas vezes rejeitadas por muitos. Muitas pessoas não querem esse tipo de igreja na TV, na rádio, elas não querem igreja que pregue a verdade, elas querem igreja que inventem histórias, que criem amuletos, que faça a pessoa ser idólatra, que faça a pessoa se desviar de Deus, né? E quando vem uma igreja como essa, muitas pessoas sequer vivem esta palavra, sequer vivem este evangelho. Então, Deus tem muita paciência, né? Porque aguentar 6.000 anos de existência deste mundo, né? No mínimo o mundo já tem 6.000 anos.
E aguentar tudo isso que Deus tem aguentado, tem suportado, é bem difícil, né, pregador Robson? De fato, bispo, o senhor trazendo essa ordem cronológica, a gente vê a paciência, né? Paciência, o amor de Deus. Como Paulo mesmo disse, né? Que o nosso Deus é o Pai das misericórdias. Então, qual que deveria ser o sentimento do povo cristão hoje? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar esta palavra tão maravilhosa, essa palavra que traz vida, reconhecer realmente o que o Senhor Jesus fez. Então, o bispo Emerson trouxe aqui, nesse texto tão lindo de Filipenses, esse sacrifício do Senhor Jesus Cristo, humilhou-se a si mesmo por amor a nós, e muitas pessoas rejeitam o sacrifício que o Senhor Jesus fez. Nós estamos falando por esses dias da ressurreição, vamos ter a sexta-feira também, onde nós estaremos todos juntos, porque a comunidade cristã Amor e Graça reconhece o amor do Senhor Jesus, reconhece esse sacrifício tão lindo, totalmente cheio de amor por nós, por todo este povo. Então, por isso que nós estaremos juntos celebrando, glorificando, entendendo o que o Senhor Jesus ele fez por nós. Então, o amor de Deus, amados, o amor do Senhor por nós, ele é imenso. E quando uma pessoa ela não compreende isso, quando uma pessoa ela se volta a campanhas, a votos, ela se volta à lei e ela não valoriza o que o Senhor Jesus fez, ela está indo contra esse amor, ela está indo contra essa paz, esse sentimento tão lindo que o Senhor Jesus teve por nós. Então, a paciência, o amor, a misericórdia de Deus através daquilo que o Senhor Jesus fez é imensa, é maravilhosa. E tomara que você compreenda isso, irmã. Meu amado, tomara que você compreenda o amor de Jesus para com você. Tomara que você cada dia mais compreenda que o nosso Deus é um Deus amoroso, que você pode sim ter restauração, que você pode sim se reerguer. Falando de ressurreição, é falar de recomeço, é falar de uma nova chance, de uma nova oportunidade para você. Talvez você está assistindo a nossa programação e você diz: pregador Robson, bispo Emerson, eu já estou cansado, já passei por vários lugares, já fiz tanta coisa e hoje eu estou cansado. Estou aqui acompanhando a programação, estou aqui assistindo vocês, mas a realidade é que para mim eu acho que não tem mais jeito, que eu já me decepcionei. De jeito nenhum. Ressurreição é recomeço, ressurreição é nova vida, é começar novamente, e você tem sim essa chance, você tem sim essa oportunidade de recomeçar a sua comunhão com Deus, recomeçar a sua vida cristã. Você tem essa oportunidade de conhecer melhor o amor de Deus e tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ele fez por nós, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo abriu mão para que hoje você pudesse ser templo do Espírito Santo, para que hoje você pudesse ter o batismo com o Espírito e a vida eterna. Como o bispo Emerson falou, é verdade, né? Se fôssemos nós não teríamos esse amor, nós não teríamos essa paciência, esse amor, essa misericórdia, essa paciência, só mesmo o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui sempre no altar da graça de Deus, falando para você: o amor de Cristo por você é inigualável. Você não sabe o valor do amor de Cristo por você, você que às vezes diz que Deus te rejeitou, você que às vezes diz que Deus te abandonou. Meu amado, minha amada irmã, você não sabe o quanto Jesus te ama e como Ele pode sim restaurar a sua vida e trazer a você essa renovação, não é, bispo? Exatamente. E muitas pessoas às vezes pensam assim: mas o que vai me adiantar viver a palavra? O que vai me adiantar viver o evangelho? O que vai me adiantar ser fiel diante de Deus, né? Talvez as mesmas perguntas que Jesus poderia ter feito, né? Jesus poderia chegar assim, fazendo a sua oração a Deus, falar: Pai, se eu tenho certeza que eu preciso morrer por essas pessoas, olha que pessoas más,
né? Até os meus apóstolos, até entre os meus apóstolos eu tenho traidores aqui, o Judas vai me trair, né? Eu preciso morrer por essa gente mesmo. Eu não sei se é necessário. Pô, Jesus poderia ter falado assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou morrer por ninguém, né? Eu vou embora, vou sumir, vou desaparecer e que se dane esse mundo, né? Porque essas pessoas são ingratas. Eu curo 10 leprosos, um só que volta para agradecer, né? Eu vou lá e faço o bem para o paralítico lá, né? Para o rapaz que não tinha como ser jogado no poço, ele tinha a crença que se ele fosse para o poço, ele seria curado. Então Jesus vai ali, cura ele, ele sai carregando o leito, os fariseus interrogam ele e ele entrega a Jesus, fala, quem me curou foi um tal de Jesus aí, vai atrás dele, né? Ou seja, Jesus vai e faz o bem para o paralítico ainda denuncia Jesus para os fariseus, né? Então Jesus poderia simplesmente dar uma banana para o mundo e falar, eu não vou morrer por essas pessoas ingratas, eu não vou morrer por este povo não, né? Mas ele pensando em um, em outro, ainda que sejam poucos aqueles que se interessam pela palavra, ele pensou nessas pessoas. Ele não pensou nas pessoas que não estão nem aí com Deus, que não estão nem aí com a palavra, que não estão nem aí com o evangelho, porque a verdade é, nós só temos muitos evangélicos no Brasil porque 70%, 80% estão interessados em pães e peixes. Esta é a verdade, né? Jesus, na época dele, isso também acontecia. Jesus foi ali e multiplicou pães e peixes uma vez. 4.000 pessoas, 4.000 homens, fora mulheres e crianças, passaram a segui-lo. Aí ele multiplica a segunda vez, aumenta ainda mais o número dessas pessoas que seguem Jesus. Aí Jesus atravessa o lago para deixar essas pessoas para trás. As pessoas não sossegaram, pegaram barquinhos e foram atrás dele. Quando encontraram Jesus, falou, mestre, quanto tempo o senhor chegou aqui? Nós estávamos te procurando. Jesus vira para todos eles e fala assim, olha, a verdade é o seguinte, vocês estão atrás de mim por causa de pães e de peixes, vocês estão atrás de mim por causa de sinais, e não porque vocês viram o poder de Deus na minha vida. Aí eles começaram a questionar, não, mas espera aí, esse pão que o Senhor nos deu, Moisés também deu lá no passado, como é que o Senhor prova que o Senhor é diferente de Moisés? Como é que é essa diferença? E não sei o que, Jesus começou a dizer, é porque eu vim do céu, vim para salvar, eu vim não sei o que, pronto. Aí a Bíblia diz assim, à vista desse discurso, muitos já não andavam com ele e todos o abandonaram. Aí Jesus vira para os 12 e fala, vocês querem ir embora também? Né? Querem fazer que nem essas pessoas? Ou seja, Jesus simplesmente ele perde mais de 4.000 seguidores porque ele estava pregando a palavra de Deus, falando a verdade para as pessoas, e as pessoas não queriam ouvir a verdade, as pessoas queriam estar na mentira. Elas queriam receber milagres, bênçãos, mas elas não queriam ser praticantes da mentira. Perdão, ser praticantes da verdade. Elas queriam praticar a mentira. Aí você pergunta, bispo, mas que vantagem eu vou ter nisso? É exatamente essa que nós vamos comentar no próximo bloco, né? Onde a Bíblia diz assim, em Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Você vê? Valeu a pena o que Jesus fez por nós, né? Por quê? Porque Deus o exaltou sobremaneira e deu para ele um nome que está acima de todo nome. O pregador Robson, a Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Né? A Bíblia poderia estar escrita assim, todas as coisas cooperam para os cristãos, todas as coisas cooperam para os seguidores de Jesus, todas as coisas cooperam para os crentes, mas a Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, Jesus amou de tal maneira que Deus deu de presente para ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, todo ele confesse que ele é o Senhor. Imagine nós que amarmos a Deus, o pregador Robson, só para concluir, a gente vai deixar aqui um salzinho para explicar melhor no próximo bloco, não vamos explicar nesse aqui não. Está escrito assim na Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de um ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tanto aqui nessa terra como na vida eterna. A pessoa que está correndo atrás de bênção, ela é tola, né? Uma pessoa tola que não tem inteligência, porque se ela correr atrás da palavra, se ela seguir Jesus por amor, se ela for um cristão, seguidor da palavra de Deus,
ela vai alcançar 1000 vezes mais na vida dela as bênçãos do que se ela correr atrás das bênçãos apenas porque quer ser abençoada. De fato, bispo, o senhor falando isso é muito interessante, porque o amor é esse vínculo, é essa chave. Existe uma fechadura e existem duas chaves, o interesse e o amor. Infelizmente, as pessoas estão com a chave do interesse, as pessoas estão ali com a chave da troca, da barganha. Ela coloca essa chave e a porta não se abre. Por quê? Porque é a chave errada. A chave certa, o caminho certo para a vitória, o caminho certo para a restauração é o caminho do amor, né? O caminho ali da pessoa acreditar em Cristo, ela reconhecer a Cristo, ela estar com Cristo, independente de qualquer coisa. Na questão do congregar, eu vou congregar porque eu amo ao Senhor. Quantas são as pessoas que infelizmente elas só vão congregar se tiver alguma coisa a receber, se tiver ali um amuleto, se tiver ali uma campanha, se tiver ali alguma coisa, aí eu vou congregar. Eu vou por quê? Porque é o meu interesse, porque é o que eu quero. Agora, as pessoas que vivem o amor, as pessoas que têm essa chave chamada amor, essa está indo no caminho da vitória. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Esse é o caminho, né, meu amado? Isso aí. No próximo bloco, nós vamos falar o que acontece, o que vai acontecer na sua vida se você ressuscitar juntamente com Cristo. Se você nascer de novo, se você nascer... olha que palavra bonita, nascer de novo, ou seja, de novo, de uma nova criatura, de um novo ser. É o que Jesus orientou para Nicodemos. Nicodemos, nasça de novo, que você vai ter tudo aqui, vai ter a vida eterna, né? Você vai alcançar tudo o que você quer. Nasça de novo. Essa é a chave bíblica, né? Nasça de novo. Ou seja, você tem que nascer de um novo coração, servindo a Deus por amor. O que será que acontece na vida de uma pessoa que se apega a Deus por amor? No próximo bloco, nós vamos responder isso para você. Olha, eu vou deixar um WhatsApp aqui e também o YouTube, canal YouTube, canal Amor e Graça. Eu queria que você entrasse no YouTube ou você mandasse uma mensagem no WhatsApp aqui, responda uma dúvida que eu tenho aqui. Eu, pregador Robson, nós temos uma dúvida. Responda essa dúvida para nós. Na sua opinião, a maior parte das pessoas hoje seguem Jesus por causa das bênçãos, por causa de pães e de peixes? Ou a maior parte das pessoas seguem a Jesus por amor? Qual é a sua opinião? Você acha que as pessoas hoje, que estão dentro das igrejas, que estão lá fazendo suas campanhas, seus sacrifícios, seus votos, que congregam, você acha que essas pessoas estão na igreja por amor a Deus, ou essas pessoas, elas estão na igreja porque elas precisam de bênção, de cura, de milagres? Hoje, na sua opinião, na sua visão evangélica, na sua visão cristã, o povo segue a Deus por amor ou o povo está seguindo a Deus por interesse? Na época de Jesus, isso ficou bem claro. Quando Jesus multiplica pães e peixes, a multidão toda estava atrás dele e Jesus, tá bom, vocês me querem? Então eu vou pregar aqui o evangelho para vocês. Quando Jesus pregou o evangelho, todo mundo desapareceu. Não tinha mais ninguém mais queria seguir com ele e ainda falaram, dura esse discurso, quem é que pode suportar? Né? Então hoje, na sua opinião, um pastor que prega a Bíblia como nós aqui, aliás, na Rede Mais Família, isso é extraordinário, né? Você sempre vê as pessoas querendo ensinar, querendo trazer ensinamento bíblico para você, né? Você hoje vê o nosso programa aqui, você acha que a maioria das pessoas, elas estão interessadas na pregação do Evangelho, na pregação da palavra? Ou ainda, nos dias de hoje, a maior parte das pessoas estão indo atrás de bênçãos? Participe ao WhatsApp 11 96504 9910, tá? Você manda aqui a sua mensagem ou participa no YouTube. Aproveita, deixa o seu like lá, canal Amor e Graça, manda a sua participação. Qual é a sua visão sobre o Evangelho hoje? As pessoas estão servindo por interesse ou por amor a Deus? E nós voltamos já já com você, programa Falando de Vida. Na manhã de uma sexta-feira, há mais de 2000 anos, o mundo testemunhou um dos maiores sacrifícios da história da humanidade.
Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. Ele sofreu, foi humilhado e, ao final, entregou sua vida. Ele morreu para que a humanidade fosse liberta do pecado e da morte eterna. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. O túmulo onde ele fora colocado ficou vazio. A morte não teve poder sobre ele. Jesus Cristo ressuscitou e consumou a nossa vitória. A vitória sobre a morte foi proclamada. Nesta Sexta-feira Santa, às 9 da manhã, em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, vamos celebrar o poder da ressurreição. Culto da ressurreição. Traga sua família, seus amigos e venha viver a maior prova do amor de Deus por nós. Sexta-feira Santa, às 9 da manhã, em todas as comunidades cristãs Amor e Graça. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã Amor e Graça ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, de volta com você. E olha, o pessoal está participando aqui, hein? Pregador Robson, o pessoal está mandando aqui as suas participações. A Elizabeth, ela fala que, na opinião dela, a maioria das pessoas, elas estão atrás de bênçãos. A mesma opinião do Manuel. Manuel também fala que a maioria das pessoas estão atrás de bênção. A Tatiana também fala que a maioria das pessoas estão nas igrejas hoje atrás de bênçãos. A Graça, ela já fala que, na opinião dela, ainda muitas pessoas hoje vão na igreja por amor a Jesus, né? Então tem, claro, o bispo, eu tenho que participar do jeito que com a maioria, eu posso pensar diferente, claro, é o que nós sempre falamos para você. Aqui você participa, aqui você manda a sua participação e não importa o que você pensa, o importante é você exprimir o que você pensa, né? A Cleusa também, ela fala que, na opinião dela, a maioria das pessoas estão na igreja atrás de bênçãos. O Arlindo também, ele diz aqui que a maior parte das pessoas estão na igreja atrás de bênçãos. Final de telefone 9169, também a maior parte das pessoas estão indo nas igrejas atrás de bênçãos. A Geralda também dizendo aqui, na minha opinião, a maior parte das pessoas estão indo atrás de bênçãos. Bom, está uma média de 90%, aqui 90% das pessoas, elas dizendo que a maior parte das pessoas estão nas igrejas atrás de bênçãos. Infelizmente, né, esse tem sido o relato maior que nós temos encontrado aqui. Daqui a pouco eu vou lá no canal do YouTube, participa lá também. Na sua opinião, a maior parte das pessoas, elas vão nas igrejas atrás de bênçãos, ou o povo hoje vai na igreja atrás de Jesus? Esse povo todo evangélico, quase metade do Brasil já é
evangélica, você acha que essas pessoas, na sua maioria, elas estão seguindo Jesus por amor ou estão seguindo Jesus interessadas em bênçãos materiais, como aconteceu na época do próprio Jesus? Participe, canal do YouTube, canal Amor e Graça, aproveite e dá o seu joinha, dá o seu like lá para nós. Pregador Robson, nós falamos que iríamos mostrar, né? E a pessoa, então, que ela abdicar, né? Ela deixar de lado religião. Meu Deus, como dói você deixar a religião, né? Quando eu deixei de ser católico, meu Deus do céu, meus amiguinhos da escola, né? Eu estudava ali na escola municipal Rui Barbosa, ali na Estrada da Conceição, né? Quem mora na Vila Guilherme, Vila Paiva, sabe que escola que eu estou falando. Aí eu ia naquela igreja, a Júlio Buono, né? Tem a Júlio Buono, aí tem uma igreja que você sobe numa rua sem saída e tem ali, pertinho da Vedacity, né? Pertinho da Vedacity, na próxima, passou a Vedacity na Júlio Buono, você entra à primeira esquerda e você tem a igreja católica lá, que eu congreguei anos e anos da minha vida, né? Para você verificar que é verdade que eu estou falando, né? E eu ia lá, larguei meus amiguinhos, né? E na escola já não podia mais participar, né, das questões dos católicos, porque já não era mais católico, deixei de ser católico, né, já quebrei aquele laço de amizades com os católicos. Aí quando eu saí da igreja evangélica, que eu deixei as tradições da lei, as obras da lei, para vir para a graça, né, abandonei, os obreiros já nem olhavam mais para minha cara. Um dia o obreiro me cumprimentou, olhou assim: ô, tudo bem, obreiro, como é que você tá, não sei o quê, eu tô tudo bem, você ainda tá na igreja tal? Eu falei: não, saí. Nossa, a cara dele fechou na hora. Ah, que pena, né, que você saiu, né? Mas você tá bem, né? Eu falei: tô bem, tá, então tá bom. Virou, nem quis mais papo, acabou, encerrou o papo naquele momento e vamos embora. O que acontece, bispo, na vida de uma pessoa que abandona tudo para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus? Como Jesus, né? Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele podia ser Deus, ele podia destruir com tudo, ele não precisava perder tempo com essa humanidade, ele não precisava perder tempo com esse povo, né? 90% das pessoas do mundo são pessoas más, pessoas que matam, que roubam, que destroem, que têm inveja, que querem destruir a vida das pessoas, que só pensam em roubar, matar e destruir. 90% do mundo hoje está assim. Bispo, por quê? O que vai me adiantar eu ser diferente? O que vai adiantar é isso aqui, ó. Primeiro, ó, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Leia comigo aí no seu aparelho de TV. Olha o que está escrito. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ainda tem mais, hein? Ó, agora Romanos capítulo 8, no versículo 28. E sabemos que todas as coisas, cooperam para o bem de todos? Não, para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, pregador Robson, só essas duas palavras, não precisa mais nada, né? Isso aqui já é o suficiente para carregar por toda a vida. Quando Paulo diz assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou por um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ele não está falando só as coisas dessa vida, né? Porque por mais que eu conheça as coisas dessa vida que vão acontecer para mim, se eu amar a Deus, porque eu vou ver livramentos, eu vou ver um caminhão de bênçãos, né? Eu não vou mais precisar depender de pastor para orar por mim, eu vou fazer minhas orações e Deus vai me ouvir, vai responder, vai dar longevidade, vai dar livramentos de morte, de acidente, de coisas. Ou seja, se não bastasse tudo que eu vou ver aqui nesta vida, né, se eu me apegar a Deus por amor, ainda existe a questão do que Ele vai me preparar para a vida eterna. E essa nós só vamos ver depois da nossa morte, né? Ou seja, se já não bastasse o que nós vamos ver aqui, que é 10% apenas daqueles que amam a Deus, que veem essa diferença, né? Quem ama a Deus vive uma vida totalmente diferente aqui neste mundo daquele que não ama a Deus.
Ainda nós não podemos nem imaginar o que Deus tem preparado para nós na vida eterna. Mas essa proposta é para todos os crentes, pregador Robson? Não, é apenas para os que o amam. Exatamente, é apenas para aqueles que o amam. E quando nós falamos amar a Deus, é tomar atitudes em relação a isso. Por exemplo, o bispo Emerson estava falando dessa ruptura, até de pessoas. Quando o bispo saiu da igreja católica, ele perdeu amigos, ele perdeu pessoas que não andavam com ele. Quando ele também saiu de um ministério que não estava ali necessariamente pregando a graça, da mesma maneira aconteceu. Então existem pessoas que elas querem viver o amor de Deus, mas elas não estão preparadas para essa ruptura, por abandonarem alguma coisa ou de repente perder um amigo, perder uma convivência por amor ao Senhor Jesus. E não foi isso que os discípulos fizeram? Os discípulos não abandonaram tudo para seguir a Jesus? Não é isso que a gente faz quando a gente recebe o amor de Deus? Então, muitas pessoas não estão preparadas para isso, para abandonarem algo. O Senhor Jesus fez isso. Ele negou-se a si mesmo por amor a nós, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, essa vitória, essas vitórias em relação ao amor, passam por o cristão, por a pessoa ter essa coragem de romper de repente com relacionamentos que não estão ajudando, romper às vezes com um ministério que não tem pregado o amor, que não tem levado a pessoa a esta graça, a esta palavra. Às vezes você está acompanhando a nossa programação já há algum tempo e você tem visto, olha, misericórdia, eu preciso realmente viver a graça. Mas eu estou ali no ministério que não vive isso, eu estou no ministério que me ensina totalmente errado. Mas eu vou perder amigos se eu for para a graça, se eu, a partir do momento que eu aceitar viver a graça, que eu decidir viver a graça, eu vou perder amigos, eu vou perder pessoas, eu não vou poder estar mais naquele lugar. Então eu não quero isso, eu não quero negar a nada, eu não quero perder nada, eu quero viver o poder de Deus, mas eu não quero negar a nada, eu não quero perder nada. Então, isso não é amor. O amor faz isso, o amor nos faz negar, o amor nos faz tomar decisões e promessas, amados. Promessas são maravilhosas. As promessas em relação ao amor, as promessas em relação à pessoa que ama, ela vai longe. O Salmo 91, por exemplo, que é um salmo que muitas pessoas elas conhecem, é um salmo muito famoso, fala desse amor também. Lá o Salmo 91, lá no verso 14, fala: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então você vê até lá no Salmo, se fala do amor, desse apegar-se com amor a Deus, de amar ao Senhor sobre todas as coisas. Então é livramento, é resposta, é longevidade. Como o apóstolo Paulo disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Então, sabe aquelas vitórias que você tem um sonho? Sabe aquele maior milagre que você deseja ter? A promessa de Deus para aquele que ama é você tomar posse de coisas superiores a isso. Então, o amor é esse vínculo que vai levar você a essa vitória. O amor é essa chave que vai abrir a você todas as portas de tudo aqui neste mundo, né? Das vitórias cotidianas, das vitórias que você precisa tomar aqui, e depois para a vida eterna, e depois a sua salvação. Então, a graça de Deus leva você a esse amor, e é esse amor que vai levar você
a ter grandes vitórias, é esse amor que vai saciar o seu coração, essa tristeza, essa angústia, esse vazio que às vezes você sente. Existem pessoas, bispo, que embora sejam cristãs, elas dizem, mas eu sou de Deus, eu sou cristã, mas eu sinto uma tristeza tão grande, parece que eu sempre estou culpada, sempre está faltando alguma coisa, sempre está faltando ali uma paz. Sabe o que está faltando? É o amor. É o amor de Cristo no seu coração, preenchendo o seu coração, preenchendo a sua vida, para que você entenda que você é filho amado, para que você compreenda que em Deus você pode vencer todas as coisas. Então, o amor faz isso, faz com que tudo coopere para o seu bem, o amor faz com que você seja cheio da plenitude de Cristo, o amor te leva a esse caminho de vitórias, esse caminho de paz, esse caminho de respostas, todas as respostas que você precisa, tudo aquilo que você necessita, com amor, vivendo o amor a Deus, amando ao Senhor de todo o coração, você consegue tomar posse. Exatamente, pregador Robson. E a pessoa, ela tem que estar disposta a viver isso na sua vida, né? Como foi o convite lá para Nicodemos, e Nicodemos não quis aceitar, por quê? Porque ele tinha, além de ser uma pessoa de idade, ser um velho, ele tinha muitos compromissos na sua religião e ele não estava disposto a abandonar aquele cargo, aquela posição, aquele bem-estar todo que ele tinha para ser um seguidor de Jesus. Ele olhou para o seu ministério, olhou para Jesus e falou, como é que eu vou seguir esse homem? Eu sou simpatizante dele, mas eu não posso segui-lo, porque Jesus não tem onde dormir, Jesus não tem onde reclinar a cabeça, Jesus não tem moradia, Jesus não tem dinheiro, quem vai pagar minhas contas? E muitas pessoas, às vezes, elas abdicam disso, né? Elas deixam de viver a verdade, o evangelho verdadeiro, por causa dessas questões. Inclusive, o pregador Robson, uma vez eu conversei com um pastor, mas muito conhecido no Brasil inteiro, né? No mundo eu não sei, mas no Brasil esse homem é conhecido, né? Eu tinha muita amizade com ele, e um dia ele estava falando comigo, nós estávamos lá no programa de rádio, e ele estava ensinando assim, ele falou, tem duas formas, o Bispo Hermes, de você prender a pessoa dentro da igreja, né? Tem as igrejas que elas são, ele falou até um nome ali que eu esqueci, elas são assim de uma questão de uma liderança em que você prega para as pessoas que a igreja deles, né, é a única que salva, então a minha igreja é a única que salva, e você não pode sair daqui. Se você sair daqui, você não vai ter vida eterna, né? Então muitos ministérios, eles não falam isso diretamente, mas eles demonstram na pregação que ali é a única igreja que salva. Então, se você pertencer a essa igreja, você vai ter vida eterna. Se você sair, dificilmente você terá vida eterna. A igreja de onde eu vim, que eu era membro, obreiro e pastor ali da lei, ela sempre trouxe essa conotação. A igreja que salva é a nossa igreja. Então, se você não tiver aquele ministério, você não vai para a vida eterna. Mas tem pastores que eles já são mais abertos, né? Então eles têm ali os seus membros e eles são mais abertos. São pastores que vão em debates, que participam de programas, né? Então tem aquelas igrejas fechadas, né? Por exemplo, você tem igrejas ali que é o ministério delas e ponto final. Ninguém vai de outra igreja pregar ali, eles não vão em outra igreja, é a igreja deles, a igreja deles, a igreja deles, a igreja deles, a TV deles é só para eles, a rádio deles é só para eles não abrem para outros ministérios, né? Porque só eles estão certos e todo mundo está errado, né? Então essas são as igrejas, eu esqueci o nome, se eu lembrar eu vou falar aqui até o final do programa, une alguma coisa, né? Então elas são concentradas naquela pregação. E tem os ministérios que eles abrem, que eles têm sociedade com outros ministérios, então eu convido um pastor para vir no meu programa, vem outro pastor, vem outro pastor, só que isso dá brecha para eu perder membros, né? Então, por exemplo, se eu chamo um pastor da Assembleia aqui, se eu chamo um pastor da Batista, se eu chamo da Metodista, os meus membros podem gostar daquele pastor e ir embora para lá. Então, o que eu faço, pregador Robson, para o membro não sair da minha igreja? Eu dou um cargo para ele dentro da igreja. Então, todo mundo dentro da igreja vai ter uma função, né? Um vai ser tio de escolinha,
outro vai ser responsável dos obreiros, o outro eu coloco de diácono, o outro eu coloco de porteiro, o outro eu vou colocar de obreiro, o outro de colaborador, ou seja, todo mundo vai ter um título, e aí eu vou pregar o que está escrito na Bíblia, que os dons e a vocação são irrevogáveis, e ai daquele que põe a mão no arado e olha para trás, né? Então ele me ensinou que essas são as duas formas de você prender membros na igreja. Ou você prende pela doutrina, falando que se a pessoa sair dali, o diabo vai pegar ela e a situação dela vai piorar, porque ela está abandonando o evangelho verdadeiro para ir para um falso evangelho. Ou então eu dou um cargo para a pessoa, né, uma função, uma vocação, dou um cargo. Todos os membros que chegam na igreja vão ter alguma função dentro da igreja, e aí eu vou pregar sempre, ó gente, os dons e a vocação são irrevogáveis. Se você sair daqui, você está pondo a mão no arado e olhando para trás. Então eu vou garantir que aqueles membros não vão sair da minha igreja. Agora, nenhum deles, né, pregador Robson, é o verdadeiro, porque o verdadeiro é qual? Seguir a Deus por amor. E se você segue a Deus por amor, você não precisa ser escravizado dentro de uma religião. Então, quantas pessoas que estão nos assistindo agora, dizendo assim, bispo, eu adoro assistir o senhor, eu amo a sua pregação, mas eu já ouvi isso do meu pastor, que a minha igreja é a única certa e se eu sair de lá, eu vou perder a vida eterna. Ou outras pessoas que chegam, bispo, eu queria tanto, né, ser da comunidade, mas eu tenho uma vocação. Um dia chegou um pastor na nossa igreja, pregador Robson, falando isso, pô, bispo, queria tanto vir para cá, mas eu não posso largar minha vocação, tenho meu chamado, meu ministério, mas eu queria tanto receber a graça. Aí eu falei para ele, meu amigo, se não nascer de novo, não vai herdar a vida eterna. Eu falei, mesmo que Jesus falou para Nicodemos, que ele queria vir para cá, mas ele não podia, porque ele tinha uma vocação, né? Ou seja, ele é comprado pela igreja para fazer o ministério, para exercer o ministério até o final. E não é assim, né, pregador Robson? De fato, a pessoa ela não tem a renovação. E a graça de Deus, o amor de Cristo faz essa renovação. Né? O Senhor Jesus, ele disse, vocês estão sendo limpos pela palavra que eu tenho pregado. Então, esse novo nascimento, essa nova direção, é importante para todo aquele que quer vencer, para todo aquele que quer ver ali a plenitude de Cristo na vida. Nicodemos não quis, porque Nicodemos tinha lá o seu cargo, ele tinha lá a sua posição, ele deixou de viver a novidade de Cristo, ele deixou de viver o amor de Deus por conta de uma posição. E existem pessoas que fazem isso também, existem pessoas que deixam de viver, deixam de ser ensinadas por Cristo, porque elas batem nessas barreiras doutrinárias, nessas barreiras de pensamentos que deixa ela fechada. Agora, o que Jesus disse, né? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, irmãos, nós temos que ser alimentados pela palavra, nós temos que ser alimentados pelo amor de Deus. Uma vez alimentados pelo amor de Cristo, do nosso interior vai fluir rios de águas vivas. E aí, o que acontece? Se a pessoa que ela está dessa maneira, ela vai frutificar aonde ela for. Onde ela for, ela vai ser a luz do mundo. Onde ela for, ela vai ser o sal na terra. Onde ela for, ela vai levar essa vida. Por quê? Porque essa vida estará transbordando nela. Então, infelizmente, doutrinas, infelizmente, cargos, infelizmente, amizades, isso são barreiras criadas para que a pessoa deixe de viver o amor de Deus, para que a pessoa deixe de frutificar para o Senhor. E aí essa pergunta que fica, o que você prefere? O cargo, a amizade, a doutrina ou o amor de Deus? A plenitude de Cristo em seu coração. É disso que nós estamos falando. Estamos falando, convidando você a aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Nós estamos convidando você a você colocar o Senhor acima de todas as coisas, para que você veja essa transformação que a palavra de Deus pode fazer em seu coração. Então, esse é o caminho do amor, o caminho do alimento espiritual sobre a sua vida. Toda e qualquer barreira, ela precisa ser quebrada, amados. Toda e qualquer barreira que impede você de ir a este caminho, isso vai ter que acontecer para que você viva o melhor de Deus, para que você viva
a paz de Cristo. Todas as pessoas que hoje vivem esse amor, um dia tiveram que romper com algo, um dia tiveram que renunciar. Isso é bíblico, né? Se nós amarmos qualquer coisa ou alguém acima do Senhor Jesus, nós não somos dignos de ser os seus discípulos. Assim está escrito. Então essa ruptura, ela é importante para todo aquele que quer crescer, para todo aquele que quer desfrutar do poder de Deus, que quer desfrutar dessa vida eterna. Exatamente. E para a pessoa ter a ressurreição juntamente com Cristo, né, pregador Robson, ela precisa nascer de novo. Nascer de novo. Olha, tudo que está dando errado na nossa vida, por exemplo, eu sou psicólogo, né? Então eu atendo pacientes lá na clínica. E a maioria deles, nós temos que criar um novo conceito de vida, né? A maioria dos pacientes que eu atendo, eu faço eles enxergarem que tudo que eles viveram, quase tudo, ou boa parte do que eles viveram até o dia de hoje, estava de um modo errado, de uma maneira errada. Então, é tipo assim, eu vou lá e começo a construir um muro e deixo ele um pouquinho torto. Ele começa um pouquinho torto. E quanto mais eu vou aumentando a distância desse muro, mais a parte torta vai aparecer. Nossa, bicho, mas ele começou 1 centímetro torto. Mas esse centímetro foi aumentando, e até que quando chega lá no final, o muro está totalmente torto. Se você fizer uma linha, 2 linhas aqui, se você começar a riscar 2 linhas, e você der um erro de 1 centímetro numa linha, quando você vai aumentando, vai para 2, 3, 4, 5, 6, lá na frente as linhas vão se encontrar. Por quê? Porque a linha torta, ela vai passar por cima da linha reta, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas não entendem que elas até tiveram a boa definição, elas receberam a Jesus, receberam a palavra, receberam a Cristo, começaram a ler a Bíblia, ou seja, o início foi igual de todo mundo, mas o término não está sendo igual. Por quê? Porque você se desviou um pouquinho do Evangelho, né? E você acabou, e hoje talvez você está sim, servindo a Deus por cargo. Você serve a Deus por quê? Porque você tem um dom dentro da igreja, que falaram para você que é irrevogável, né? Os dons e a vocação são irrevogáveis, mas não falaram para você que você pode cumprir esse dom em qualquer ministério, né? Eles falam que o dom é irrevogável, que os dons e os chamados são irrevogáveis e que você só pode cumprir lá na igreja deles, que se você for para outra, você está pondo a mão no arado e olhando para trás. Mas isso não é pôr a mão no arado e olhar para trás. Eu mesmo fiquei muito tempo sem pregar, quando eu abandonei a lei para vir para a graça, eu fiquei muitas vezes sem pregar. Eu estava aqui nesse mesmo salão, aqui nesse mesmo templo, né? Eu vim aqui debaixo da unção de um bispo, né? De um bispo que já estava aqui, e ele às vezes eu ficava a semana inteira sem fazer reunião, não fazia nada, ficava ali apenas aprendendo, escutando, e eu não posso falar, pus a mão no arado e olhei para trás. Por quê? Porque eu estava muito pelo contrário, indo para frente. Porque a partir do momento que eu abandono a lei para servir a graça, eu não estou dando um passo para trás, eu estou dando um passo para frente. E se Deus me usou lá na lei e quiser me usar da mesma maneira na graça, Ele vai abrir as portas para eu estar servindo da mesma maneira. Por exemplo, eu sou músico, eu toco aqui na lei, né? Eu estou tocando aqui uma igreja que vai lá 50 mil pessoas e feliz da vida, tocando aqui. Aí de repente eu começo a ouvir o programa, mas espera aí. O meu pastor prega essas coisas, meu pastor tem instituição de lei, ele dá amuleto, as pessoas lá são idólatras, e eu não quero estar servindo, não quero mais estar tocando num lugar que leva idolatria para o povo, eu quero sair daqui, né? Eu quero servir a Deus em outro lugar, num lugar que prega a graça. Aí eu vou lá, abandono, deixo de tocar ali e vou começar a congregar na outra igreja. E lá na outra igreja, o mesmo Deus que me colocou lá para tocar, vai me colocar para tocar na graça também. Por quê? Porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Mas não os dons e vocações dos homens, mas os dons e a vocação advinda de Deus. Então, se você realmente tem um chamado de Deus para tal coisa, você não precisa se preocupar com isso, porque o mesmo Deus que te usava ali é o Deus que vai te usar na graça e vai fazer você exercer a sua função da mesma maneira. Então nós precisamos, eu, você, pregador Robson, todos nós precisamos, você, telespectador, você precisa renascer,
Você precisa ter uma nova vida. Você precisa ressuscitar juntamente com Jesus Cristo. Por isso que eu convido você mais uma vez a estar conosco nessa próxima Sexta-feira Santa. Domingo agora estaremos junto com você, obviamente, né? Às 9 horas da manhã, aqui ao vivo, inclusive, no canal do YouTube. Não, as nossas reuniões continuam normais, né? Mas Sexta-feira Santa, às 9 horas da manhã, em todas as nossas igrejas, nós vamos estar no grande dia da ressurreição. Esta reunião ela é exclusiva para você que quer ressuscitar juntamente com Cristo. Você que quer renovar. É a sexta-feira da renovação, a renovação da nossa vida espiritual, a renovação da nossa fé, a renovação do nosso amor, a ressurreição das nossas expectativas, dos nossos projetos, a ressurreição da vida. Tem pessoas que estão mortas. Se você analisar a sua vida, você está morto. Você não congrega, você não vive a palavra, você reclama de Deus, você reclama do mundo, você reclama das pessoas, você não tem comunhão com Deus e você não está percebendo que você precisa da ressurreição. Você precisa ressuscitar juntamente com Cristo. Então você quer ressuscitar juntamente com Cristo? Sexta-feira Santa, às 9 horas da manhã, procure uma comunidade cristã, Amor e Graça. Bispo, vai ser transmitido na televisão? Não. No YouTube vai? Sim, no YouTube nós vamos transmitir a reunião para você. Mas é importante demais que você esteja conosco neste grande dia de ressurreição, que você venha ressuscitar juntamente, né, com os irmãos da igreja, a sua fé, venha ressuscitar a sua saúde, venha ressuscitar a sua esperança, venha participar desta reunião. Mas antes disso, obviamente, né, que você vai continuar congregando conosco, assistindo nossas programações. Então quero lembrar para você que domingo agora, às 9 horas da manhã, estaremos com você no Brás, em São Miguel Paulista, e nas demais igrejas às 10 horas da manhã. Mas sobre isso eu vou falar daqui um pouquinho com você. Nós vamos a mais um break. E olha, eu quero pedir um favor para você. Enquanto nós vamos assistindo aí o comercial, será que você poderia entrar no canal do YouTube agora e dar um joinha lá para nós? Eu estava assistindo aqui, dei uma paradinha aqui, dei uma entrada no canal do YouTube. Nós não chegamos nem 200 pessoas ainda lá no canal do YouTube, hein? Vamos dar o nosso like? Será que você pode entrar agora, canal Amor e Graça, e dar o seu joinha lá para nós? Enquanto nós vamos ao nosso break, faz esse favor para nós. Voltamos já já com você, programa Falando de Vida. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. A vida é como uma construção. Algumas casas resistem, outras são levadas pela tormenta. Na parábola de Jesus, quem constrói na rocha permanece de pé. Mas quem constrói na areia, tudo se... Na manhã de uma sexta-feira, há mais de 2000 anos, o mundo testemunhou um dos maiores sacrifícios da história da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. Ele sofreu, foi humilhado e, ao final, entregou sua vida. Ele morreu para que a humanidade fosse liberta do pecado e da morte eterna. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. O túmulo onde ele fora colocado ficou vazio. A morte não teve poder sobre ele. Jesus Cristo ressuscitou e consumou a nossa vitória.
a vitória sobre a morte foi proclamada. Nesta Sexta-feira Santa, às 9 da manhã, em todas as comunidades cristãs Amor e Graça. Vamos celebrar o poder da ressurreição. Culto da Ressurreição. Traga sua família, seus amigos e venha viver a maior prova do amor de Deus por nós. Sexta-feira Santa, às 9 da manhã, em todas as comunidades cristãs Amor e Graça. É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida. Que bom nós estamos aqui, hein? Somos construtores de Cristo, estamos aqui para edificar a nossa vida sob a palavra de Deus e vivenciar as coisas grandes e maravilhosas que Deus ele tem preparado para a nossa vida. Está chegando o momento da oração aqui na nossa programação. Antes eu gostaria de pedir um favor para você. Olha, este programa ele tem impactado você, esse programa tem te ajudado. Inclusive, quero agradecer aqui, acabei de abrir aqui o nosso WhatsApp, né? Olha, a Teliana da Bahia, ela mandou aqui o seu comprovante bancário, né? As pessoas às vezes mandam aqui os comprovantes bancários, né? Aparece aqui o comprovante bancário. Então, você que puder, inclusive, mande aqui o seu comprovante bancário no WhatsApp toda vez que você fizer o seu depósito. Se você não puder fazer, não tem problema, né? Se você não puder mandar o seu comprovante bancário, não tem problema. É muito importante que você ajude a igreja, né? Que você contribua. E há duas maneiras, há duas formas de nós contribuirmos. Bispo, essa eu sei responder. Nós podemos contribuir através do sacrifício e através da campanha. Não, você contribui por amor a Deus e por amor ao Evangelho. São as duas únicas maneiras que nós podemos ofertar nos dias atuais. E olha, é tão legal que nós, hoje, eu aqui, o pregador Robson, nós estávamos falando sobre o amor, e tem mais passagens sobre amor, né? E uma delas, além dessas duas que nós trouxemos, uma delas ela fala assim, ó, Deus ama a quem dá com alegria. Uma das formas de você receber o amor de Deus na sua vida é você dando a sua oferta com alegria. Toda vez que você semeia a sua oferta com alegria, você está alegrando a Deus, você está sendo participante do amor de Deus. Deus ama quem dá com alegria. Já viu que coisa maravilhosa? Ou seja, muitas pessoas, elas, às vezes nas orações, elas falam assim, Senhor, mostra para mim o que eu faço para te agradar, né? Mostra para mim o que eu faço para o Senhor estar contente, eu quero fazer a tua vontade, Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Comece dando a sua oferta com alegria, dá a sua oferta com amor, né? Semeia a sua oferta de todo o seu coração. E duas maneiras você pode semear: por amor a Deus, quando você tem uma gratidão imensa por tudo que Deus tem feito na sua vida, você é uma pessoa agradecida pela sua casa, pela sua família, pelas coisas maravilhosas que Deus ele faz no dia a dia da sua vida, e você pode semear também por amor ao Evangelho. Como assim semear por amor ao Evangelho? Bispo, esse programa ele tem que continuar no ar, essa TV tem que continuar no ar, esse canal do YouTube tem que continuar no ar, e eu sei que ele só vai continuar se eu contribuir, se eu der minhas ofertas, se eu semear. Então semeie dessas duas maneiras. E é tão poderoso, né? Porque é como nós lemos ali em Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E quando você dá a sua oferta por amor, Jesus ele promete, já no presente, te devolver 100 vezes mais de tudo que você semeou, e no porvir a vida eterna. Pregador Robson, eu não sei se eu já fez isso, mas eu já fiz muito isso. Quando eu estava precisando de uma oferta, né, que às vezes nós tínhamos que pagar contas lá na lei, né? Tinha que pagar conta de água, tinha que mandar o dinheiro lá para a sede, né? Para as autoridades maiores. E às vezes nós estávamos fechando o mês e a gente não conseguia aquela porção de dinheiro que eles estavam exigindo que nós levássemos para lá, né? Então eu me lembro que eu fazia assim, eu mandava manifestar uma pessoa, né, um capeta, um demônio, mandava o obreiro trazer lá no altar, e aí nós íamos fazer aquela campanha final do mês, né? Então chegávamos, gente, você vai pegar envelope, não sei o que lá. E aí tinha algumas pessoas que não pegavam.
Aí eu perguntava pro diabo assim, ó, para a pessoa manifestada, essa pessoa, tem gente aqui que não tem fé? Aí ele, não vou responder. Vai ou não vai, igreja? Vai responder sim. Tem gente aqui que não tem fé? Ele, tem gente que não tem fé. Quem que tá fazendo essa pessoa não pegar envelope, o diabo? Aí ele fala, sou eu que não estou fazendo. Por que que você não quer que ela pegue envelope? Não vou falar. Vai ou não vai, igreja? Vai falar. Por que que você não quer que ela... Porque eu sei que se ela pegar, ela vai ser abençoada. Aí, pregado Robson, todo mundo da igreja pegava envelope. Não tinha um que saía da igreja sem pegar o envelope, né? É verdade, as peripécias da lei, né? Ou seja, o pai da mentira ensinando as pessoas a fazerem algo. E isso é horrível. Por quê? Porque a pessoa ela está dando a oferta não por amor, ela está dando a oferta ou para envergonhar o diabo, ou porque o diabo disse isso, ou disse aquilo, a pessoa disse. Então, ela deu a oferta, ela fez ali a oferta, mas não com aquilo que tinha que ser feito, né? Não pelo motivo certo. Ou seja, não adianta, né, pregador? Está escrito na Bíblia, Jesus fala, Deus ama aquele que dá com alegria. E se você semear por amor a mim, por amor ao evangelho, eu vou dar 100 vezes mais. As pessoas não acreditam. Aí você põe uma pessoa ali que está supostamente endemoniada, aí as pessoas acreditam. Ela dá por revolta, quer dizer, era para dar com alegria, ela dá com revolta. Por quê? Porque ela não crê na palavra, ela não dá por amor e dá revoltada ali, para envergonhar. Isso está errado, né? A nossa oferta ela tem que ser por amor ao evangelho, por amor ao Senhor Jesus e com alegria de saber que você está ajudando ao ministério, a alegria de você saber que você está contribuindo para que esta palavra ela se espalhe e entender que o nosso Deus ele pode sim trazer a você multiplicação. Então a alegria, o amor, esse é o sentimento certo para você semear. E quando você semeia assim, amados, há a promessa, né? O apóstolo Paulo ele continua no texto dizendo que aquele que dá semente ao que semeia, quem nos dá semente é o nosso Deus. E nós semeamos, aquele que dá semente ao que semeia, também multiplicará a sementeira. Então, quando você oferta por amor, com alegria, o nosso Deus, que é o que nos dá a semente, ele tem esse poder de trazer multiplicação, ele tem esse poder de trazer prosperidade. Então, sempre que você semear, semeie com amor, semeie com alegria e acredite de todo o seu coração que o nosso Deus ele vai trazer a você essa multiplicação, o nosso Deus vai trazer a você essa prosperidade maravilhosa. É isso aí, você quer prosperar? Semeie por amor ao evangelho. Não semeie por medo do diabo. A Bíblia diz que nós não podemos semear a nossa oferta, né, nem com necessidade, nem por tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então não pode ser por necessidade, nem por tristeza, mas com alegria, e aí você vai receber o amor de Deus. E pare, pelo amor de Deus, se você não confia na palavra de Deus, você vai confiar numa pessoa supostamente endemoniada, ou seja, você vai crer na palavra do inimigo, do diabo, né? Ou seja, que mundo que nós estamos vivendo, né? Um mundo onde os evangélicos que se diz seguidores de Jesus, eles acreditam mais na palavra do diabo do que na palavra de Deus. Então isso não pode acontecer, isso tem que parar urgentemente. Semeie por amor a Deus e você vai ver o que Deus já no presente fará em favor da sua vida. Você pode semear? Então tá aí, conta do Bradesco, conta da Caixa Econômica Federal, o Pix, a chave Pix e ainda o QR Code. Ou seja, agora você não tem mais desculpa para semear, para não semear, né? Se você não tem conta no banco, se você não tem aplicativo, se você não tem nem celular, você pode semear no Bradesco ou na Caixa Econômica Federal. É só você pegar o número das contas. E se você quiser fazer uma transferência via Pix, você pode usar o aplicativo usando o número que está aparecendo aí da nossa chave Pix e eu declaro prosperidade sobrenatural sobre a sua vida. Aliás, quero fazer uma oração com você agora, você que vai semear sua oferta, você que vai contribuir. Bispo, a minha ajuda não é grande não, mas eu vou semear, eu vou estar participando, eu quero
todo programa, todo mês, bispo, ser uma coluninha ali, uma coluna pequena, mas uma coluna que vai ajudar esse programa. Sabe por que eu não rejeito nenhuma oferta? Porque eu sei que um semeia 10, outro 20, outro 50, outro 10, outro 30, outro 40, e aí a gente faz um montante e paga aqui a nossa programação, né? Então não posso recusar as pessoas. O Jesus, quando pediu a oferta, ele não recusou a oferta da viúva pobre. Ele podia chegar para a viúva pobre e falar: minha querida, não dá as suas moedas não, deixa eu dar para você aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho do que foi dado, vou dividir com você, tá, minha querida? Jesus podia ter feito isso, mas ele não fez. Por quê? Porque aquela mulher semeou com amor, por amor, e ela semeou mais do que todos, porque ela deu de coração, e Jesus não podia privar ela das bênçãos de Deus. Então Jesus recebeu aquela oferta e o Pai prosperou aquela mulher sobrenaturalmente. Então pode acreditar de todo o seu coração que a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida, e eu vou orar agora com você, você que vai semear a sua oferta, você que tem contribuído, você tem ajudado essa programação, saiba que Deus vai retribuir muitas vezes mais na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer essa oração? Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito na tua palavra, tudo que pedizes ao Pai em meu nome, em nome de Jesus, crendo recebereis. Nós pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor agora abra a janela dos céus e derrame sobre essas vidas, ó poderoso Pai, bênçãos que não se pode medir, pois o Senhor diz na sua palavra: todo aquele que semeia por amor ao Evangelho, já no presente eu devolvo 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Cumpra na vida de todos aqueles, ó Pai, que vão semear para este ministério, cumpra esta palavra. Mostra para nós, ó Pai, que nós podemos confiar no Seu Evangelho. Algumas pessoas, até pouco tempo atrás, elas acreditavam na voz do suposto demônio, de uma pessoa que estivesse ali manifestada. Ou seja, quando está na tua palavra, não acreditamos. Quando o inimigo fala, nós acreditamos. Não pode ser assim, Senhor. A sua palavra, a Bíblia, ela é digna de todo crédito. Nós vamos acreditar. Nós vamos confiar no Senhor, nós vamos acreditar de todo o nosso coração nas suas promessas, pois sabemos que elas são vivas, eficazes e elas transformam a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, tome posse das bênçãos de Deus na sua vida e receba o sobrenatural em todos os teus caminhos, e que você que recebe e crê nessa palavra, diga: eu tomo posse, eu creio, amém, e graças a Deus. Amém, amados? Amém, abençoados de Deus. Bom, estamos chegando ao final do programa Falando de Vida. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência. Quero pedir uma última coisa para você, aliás, duas coisas. Quero pedir duas coisas para você. Em primeiro lugar, vamos estar domingo agora congregando na comunidade Cristã Amor e Graça. Você de São Paulo, você da Grande São Paulo, quando você vai nos conhecer, hein? Ai, bispo, eu não posso ir porque eu tenho compromisso na minha igreja. Oh, meu Deus do céu, que pena que você não entendeu ainda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, hein? Se você tivesse entendido, né? Eu falava assim também, minha mãe falava: vamos na igreja hoje? E eu falava: mãe, não posso, eu tenho compromisso lá na igreja católica. Ah, então tá, filho, quando você quiser, você vai com a mãe lá na igreja. Ela já tinha virado evangélica com meu pai, e ela falava isso. E eu falava: não, mãe, tem um compromisso lá na minha igreja, tem missa hoje, tem compromisso na minha igreja. Sabe por quê? Porque eu não entendi o evangelho. O dia que eu entendi o evangelho, eu falei: ó, nunca mais volto na igreja católica, eu vou estar vivendo Cristo na minha vida. E você, o dia que você entender a graça, você vai atravessar São Paulo, você vai pegar um avião, você vai pegar um trem para você estar congregando conosco. Então você já compreendeu a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, você já viu a diferença da comunidade Cristã Amor e Graça? Vem estar conosco neste domingo, no Brás, Avenida Celso Garcia 253, em São Miguel Paulista, às 9 horas da manhã, e às 10 horas da manhã, na Lapa, em Guarulhos, e também ali em Mogi das Cruzes, estaremos esperando por você. Vem estar conosco neste domingo de bênçãos, de vitórias, de milagres. Venha congregar conosco. Você mora muito longe, não tem como estar conosco neste domingo, então congregue pelo YouTube, canal do YouTube, canal Amor e Graça. E por falar no canal Amor e Graça, eu quero pedir esse último favor para você. Entre lá agora, dá um joinha para nós, dá um like. Se você ainda não deu esse joinha, se você ainda não segue a gente no canal Amor e Graça, siga a gente lá agora, dá o seu joinha, inscreva-se lá no nosso canal,
nessas últimas semanas, nós aumentamos em 2.000 seguidores no nosso canal do YouTube, hein? Né? Saímos lá, estamos ali com 2.000 a mais do que estávamos há um tempinho atrás, algumas semanas atrás. E vamos aumentando, hein? Vamos para 3.000, 4.000. Entra lá, canal Amor e Graça no YouTube, dá um like para nós. Ali são mais de 2.000 publicações, tem mais de 2.000 programas ali publicados ali no canal do YouTube, canal Amor e Graça. Além do programa Falando de Vida, nós temos o programa Respondendo Suas Dúvidas, tem muitos programas lá para você assistir. Então siga a gente no canal Amor e Graça no YouTube. Posso contar com você? Entra lá e dá essa forcinha para nós. Pregador Robson, muito obrigado pela sua presença. Domingo esperamos os abençoados de Deus na igreja, né? Obrigado, bispo. E domingo, hein? Aguardamos você ali em uma comunidade cristã, Amor e Graça, a Igreja da Família. Amado, não tem problema nenhum mudar de direção. Lembra do filho pródigo? Estava vivendo uma vida ali, ele caiu em si, viu que não estava bom para ele. O que ele fez? Ele mudou. Falou, vou voltar para a casa do meu pai, ali eu tinha felicidade. Não há problema nenhum você mudar de direção. Se o que você está vivendo não está bom, não está sendo como você gostaria, vamos viver a graça então. É na graça que você vai ver o resultado, é na graça de Deus que você vai ver vida, você vai ter paz, você vai ter alegria. Então não tenha medo de tomar uma atitude, não tenha medo de estar conosco. Será uma grande alegria receber você em um de nossos endereços. Vamos caminhar juntos no amor e na graça do Senhor Jesus. Grande abraço, noite abençoada a todos. É isso aí, um grande abraço para você, muito obrigado, meu irmão, minha irmã, mais uma vez eu agradeço você por ter deixado eu entrar no seu aparelho de TV, por ter me assistido aí no canal do YouTube, muito obrigado. Olha, tudo que você tem feito para o nosso ministério, Deus vai retribuir você 100 vezes mais. Até você que entra lá para dar um like para nós, né? Você que, bispo, não tenho oferta nenhuma para ajudar, mas o que eu posso eu dou. Tá que nem o apóstolo Pedro, né? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. E talvez você, olha, bispo, o que eu posso dar hoje para a igreja é o meu like lá no canal do YouTube. Então, muito obrigado, que Deus prospere você grandemente. Obrigado por ajudar a nossa programação. E olha, divulgue este programa para o seu amigo, seu vizinho, para todos que moram aí com você. E se Deus quiser, amanhã estaremos de volta aqui com mais um programa Falando de Vida, aqui mesmo, no altar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã. Tchau! Quando chega a aflição e não sabemos mais o que fazer, Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso agora, você tem todos os dias nesse horário, o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida. Na manhã de uma sexta-feira, há mais de 2.000 anos, o mundo testemunhou um dos maiores sacrifícios da história da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, foi crucificado. Ele sofreu, foi humilhado e, ao final, entregou sua vida. Ele morreu para que a humanidade fosse liberta do pecado e da morte eterna. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. O túmulo onde ele fora colocado ficou vazio. A morte não teve poder sobre ele. Jesus Cristo ressuscitou e consumou a nossa vitória. A vitória sobre a morte foi proclamada. Nesta Sexta-feira Santa, às 9 da manhã, em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, vamos celebrar o poder da ressurreição. Culto da Ressurreição. Traga sua família, seus amigos e venha viver a maior prova do amor de Deus por nós. Sexta-feira Santa, às 9 da manhã, em todas as comunidades cristãs Amor e Graça. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana.
São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana.